Quero cumprimentar o senhor presidente, deputado Tim Gomes, cumprimentar os caros deputados e deputadas que integram a bancada dessa 28ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e dar o nosso bom dia aos telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da FM Assembleia e internautas que acompanham os principais fatos do Poder Legislativo pela nossa agência de notícias, além de cumprimentar você, meu caro cearense, deputado Ronaldo Martins, caro amigo, cearense que deposita nos homens e mulheres que compõem essa casa a sua representatividade no Parlamento Estadual. Destino de pelo menos 2.200.000 de brasileiros todos os anos, o Estado do Ceará recebeu do Ministério do Turismo, na última década, 27 milhões de reais, destinados a obras de infraestrutura turística em toda a sua orla marítima. Esses dados foram notícia de hoje, do Caderno de Turismo do Jornal Diário do Nordeste, mostrando que ao longo dos 10 últimos anos, com incidência ou não, dos governos Lula e governo Dilma, o Estado do Ceará teve a colocação ao seu dispor de recursos de quase 30 milhões de reais para investimentos no turismo do nosso Estado. A capital cearense, a quinta maior do país, recebeu 22.300.000 aplicados nos projetos de revitalização da orla da Beira-Mar, um dos principais cartões postais do nosso Estado. Fortaleza se destaca no turismo nacional por um atrativo muito importante. A maioria das nossas praias tem águas próprias para banho, de acordo com a Superintendência de Meio Ambiente do Estado do Ceará, SEMAS. Qualidade de infraestrutura com água própria para banho é um pré-requisito fundamental para o sucesso dos destinos que possuem praias e espelhos d'água como o nosso Ceará. Na última década, o Brasil teve contabilizado de investimento da ordem de 400 milhões em obras realizadas pelo Ministério do Turismo, nas orlas de praias, lagoas, lagos e rios em todo o país. Os projetos, custeados pela pasta em 185 municípios brasileiros, pasta, diga-se de passagem, Ministério do Turismo do governo brasileiro, preparam a infraestrutura turística para pelo menos 28,7 milhões de pessoas, entre estrangeiros, que fundam o turismo internacional, ou brasileiros, que fazem com que houvesse durante essa década também um aquecimento muito maior do nível de turismo interno feito por os brasileiros aqui no nosso próprio país, que anualmente aproveitam o verão brasileiro. São turistas que procuram atividades ao ar livre, esportes de aventura, observação de baleias e que querem sol e água fresca em praias com índices de balneabilidade seguros para lazer e recreação. Aproveito ainda para poder, nesse ponto, ressaltar que ao longo deste ano o Ceará será promovido em mercados estratégicos do exterior. Não sem favor, e aqui por testemunho próprio, nós presenciamos ações, quer da Prefeitura de Fortaleza, quer do Governo do Estado do Ceará, em feiras nacionais e internacionais durante essa última década, que fizeram com que o Estado do Ceará, meu caro deputado Roque, que é um dos entusiastas pelo turismo no Cariri cearense, que pudesse fazer com a oportunidade de que o Ceará e Fortaleza, em especial, por ser o maior destino turístico do nosso Estado, pudesse se consolidar a nível de mercado nacional e internacional. São com as participações em feiras como essas que o Estado do Ceará e sua capital Fortaleza procuram se consolidar no nível de atividade turística como fator propulsor de desenvolvimento econômico e social para a população. É importante dizer que as ações executadas em execução, tais como o Centro de Eventos, o Aquário, as novas rodovias construídas e duplicadas, CE 040 e CE 85, os aeroportos do Polo de Jericoacoara e de Canoa Quebrada, além do patrimônio histórico revitalizado, dentre outras coisas, é que permitem que o Ceará entre com competitividade no mercado turístico internacional. É ressaltar que, além
é claro, dos 573 quilômetros de praia que o estado do Ceará tem, das serras úmidas, como é o caso do maciço do Baturité e da Serra da Ibiapaba, do turismo religioso, notadamente sentido por todos aqueles que visitam os municípios que têm peregrinação turístico-religiosa, como é o caso da Romaria do Padre Cícero, no Juazeiro, e de São Francisco, em Canidé, de também oportunidades que são dadas para que esportes radicais, tanto esportes náuticos como também esportes de aventura praticados aqui no nosso estado, onde temos um foco ali no Sertão Central, mais precisamente na cidade de Quixadá, também como um grande fator propulsor de desenvolvimento desse vetor turístico para a economia do estado do Ceará, de vermos a infraestrutura turística, no que diz respeito também à iniciativa privada, se fortalecendo com a abertura de novos hotéis no interior do estado do Ceará, com o fortalecimento e a implantação de cadeias de hotéis aqui na região metropolitana, fazendo com que as praias, em especial, que são o nosso grande cartão postal, possam estarem também adequadas na forma de poder ali recepcionarem com uma adequada estrutura física aqueles que visitam e de que a gente possa, e hoje o estado do Ceará, tanto pelo Centro de Eventos como pela Arena Castelão, estamos sediando aí uma variada modalidade de turismo, que é o turismo de eventos, onde os negócios que pouco eram incrementados como atividade turística no estado do Ceará, possam se fortalecer a partir desses dois grandes equipamentos públicos que estão à disposição do nosso estado do Ceará. Aproximadamente 1 milhão e 900 mil foi aquilo que rendeu o nosso Centro de Eventos do estado do Ceará só no ano próximo passado, tendo um impacto num número sensível de segmentos que participavam ali, tanto de eventos realizados por nós cearenses, assim como também de eventos de caráter regional e nacional, e alguns deles até internacional, que foram realizados aqui no estado do Ceará já em virtude desse grande equipamento que é o Centro de Eventos. A Copa do Mundo, e aí já passo agora para a segunda metade do meu pronunciamento, está sendo uma preocupação também. Muito embora o poder público tenha feito muito para poder dotar essa infraestrutura de cada vez mais, dela ficar cada vez mais adequada, de se fazer com que os investimentos também do setor privado tenham crescido nesses últimos tempos. Mas já nos preocupa porque nós não fomos felizes no sorteio da Copa do Mundo e os jogos que vão ser realizados aqui em Fortaleza não serão aqueles que nós imaginávamos que pudesse ser um grande atrativo de pessoas ou de torcedores para a sede da Copa do Mundo em Fortaleza. É verdade que o jogo contra o México, do selecionado brasileiro, a possibilidade de um jogo das oitavas ou de quartas também com o Brasil aqui, fará uma movimentação muito intensa no estado do Ceará e em especial em Fortaleza. Mas, conforme declarações do presidente da ABIH, que é a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, o Darlan Leite, há uma preocupação porque a MET, que é a empresa que faz o bloqueio dos apartamentos que deveriam ser utilizados para a Copa do Mundo, começaram a ser devolvidos. Mas não é um fenômeno apenas no estado do Ceará, tranquiliza a todos. Isso ocorreu também em Porto Alegre, está ocorrendo também em Curitiba, porque a demanda que se esperava de pessoas que viriam de outros países para poder ficarem hospedadas nos meios de hospedagem particulares, leia-se aí hotéis e pousadas, não está dentro daquilo que se imagina. Mas eu ainda continuo a defender que será um sucesso para o país e, em especial, para Fortaleza, a realização desses Jogos da Copa do Mundo como fator de impulsionamento da atividade turística. Afinal, nós estaremos aí mostrando, e por isso o papel tem que ser bem feito durante o período da Copa do Mundo, meu caro deputado Fernando Hugo, que é de nós procurarmos mostrar que a cidade de Fortaleza pode sim se tornar e consolidar-se
como um verdadeiro destino turístico internacional, já que estará sendo colocada na prateleira para esses mais de 202 países que são filiados à FIFA e que assistirão a mais de 1 bilhão de telespectadores que assistirão os Jogos da Copa do Mundo através da televisão nesses 202 países, teremos com isso daí a oportunidade de mostrarmos o Brasil, e aqui em especial, falando da nossa terra alencarina, de mostrarmos Fortaleza como um local bom para se viver e convidativo para ser visitado. Essa é a minha impressão pessoal, embora apreensivo com essas declarações do presidente da BIH, Darlan Leite, de que há no meio do trade turístico essa apreensão com relação à ocupação. Ele até citou que poderia a ocupação não ser nada de tão extraordinário e ser comparado a junho e julho deste ano. Quero crer que não será dessa forma, será bem melhor, será uma alta estação, fora de época, aqui no nosso estado do Ceará, para o turismo cearense e principalmente para esse congraçamento, essa confraternização entre aqueles que fazem o esporte, notadamente o futebol, aqui no nosso estado do Ceará, com a realização desse grande evento da Copa do Mundo. Então, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas... Deputado Sérgio Ali Aguiar. Pois não, deputado, logo em seguida. Venho aqui registrar esses dados desse impacto que houve nos investimentos na infraestrutura turística, de quase 30 milhões que foram destinados às obras de infraestrutura turística só pelo governo federal, pelo Ministério do Turismo, durante a última década, e também as perspectivas que nós temos de que, para a Copa do Mundo, a nossa rede hoteleira esteja com a sua ocupação bem maior do que é o habitual e beirando aí realmente uma das altas estações mais quentes que a gente possa ter. Ouço o deputado Eli Aguiar. Deputado Sérgio, é bem verdade que o turismo de lazer, ele tem uma importância enorme para o nosso estado. Primeiro, pela localização. A gente fica aqui praticamente na esquina do Brasil, olhando para a Europa, o clima. E uma coisa que ninguém pode deixar é que quem incrementou o turismo de lazer no nosso estado foi o então governador Tasso Ribeiro Gereissati. Quando nós não tínhamos uma rede hoteleira, ele implantou essa rede hoteleira, construiu grandes estradas, colocou o Ceará na rota do turismo internacional, inclusive com a construção do aeroporto Pinto Martins. Então, foi o grande homem que abriu essas portas. E ninguém pode negar também essa incrementação que está sendo dada pelo atual governo. Tem feito muito, tem dado prosseguimento a esse trabalho. Mas a preocupação do Darlan é a preocupação de todos nós. Eu acredito que quem prejudica muito o turismo no nosso estado é a questão da violência. Eu não me refiro nem às manifestações, porque a manifestação é um direito de todos nós. Em um estado democrático de direito, as pessoas têm a sua livre manifestação, desde que não cause danos ao patrimônio público e privado. Mas eu acho que houve um investimento muito grande no turismo. A Secretaria de Turismo, eu acho que ela está bem entregue. O turismo de lazer no Ceará ele tem avançado muito, inclusive com a construção de novas estradas, modernização do aeroporto, muito embora a gente saiba que o aeroporto Pinto Martins, que já deveria estar concluído, continua agonizando, vão fazer lá um puxadinho, e isso é inaceitável. Agora, eu acho que se o governo conseguisse reduzir essa violência, o turista procurava mais o nosso estado. Você tem uma ideia, os jornalistas espanhóis e os jornalistas italianos que tiveram aqui por conta da Copa das Confederações, eles recomendavam que se evitasse sair da beira-mar. E isso repercute lá fora. E essa repercussão é a pior possível. E ontem no meu programa, o Brasil joga com o México. Isso. E eu disse que é o único país que não vai reclamar da violência em Fortaleza, são os mexicanos, porque lá a violência é tão acentuada
como a nossa. Quer dizer, Fortaleza é hoje a 7ª cidade mais violenta do mundo e a 2ª cidade mais violenta do mundo é Acapulco. Então, eles não vão reclamar. Mas o resto vai reclamar e a gente fica triste porque o turista ele vai ser refém da Beira-Mar. O trajeto dele vai ser Beira-Mar, Estádio Plácido Castelo e Beira-Mar, porque ele corre o risco de ser assaltado e eu acho que o governo tem que tomar providências imediatas, porque em função dessa violência, a rede hoteleira também é prejudicada. Agradeço, deputado Eli Aguiar, concordo com Vossa Excelência de que... Deputado Sérgio. Por não, deputado Gomes, logo em seguida. Concordo com o grande passo que foi dado no Estado de Ceará pelo ex-governador Tasso Gereissati. Corroboro também com o pensamento de que o atual governo do governador Cid, nessas parcerias, tem sido intenso realmente em investimentos na área do turismo. Quero discordar, porque se a violência fosse assim, seria o Brasil inteiro que estaria sofrendo, porque é um sintoma realmente grave que nós temos no nosso país, da violência, mas isso de forma alguma afugentará, acredito eu, qualquer daqueles que venham a nos visitar. O esforço é grande, porque é um esforço da sociedade de forma geral, claro, tendo como carro-chefe o poder público, mas que com isso daí nós podemos fazer uma força-tarefa para que a gente consiga minorar esses índices de violência no nosso estado do Ceará. Antes de concluir, quero ouvir o deputado Boni Arruda em sua parte. Deputado Sérgio Aguiar, eu quero, aproveitando o discurso de Vossa Excelência, quero corroborar os pontos que Vossa Excelência falou com relação ao turismo e com relação à expectativa para a Copa do Mundo que será realizada no estado do Ceará. Eu, diferente do que pensa o deputado Eli Aguiar, eu acho que durante a Copa do Mundo nós vamos viver um grande momento, não só no Ceará, mas no Brasil. Fala-se que vai ter manifestação, mas acho que serão coisas pontuais. Manifestação é um ato democrático, legítimo, mas não acredito que isso vá ofuscar o grande brilho que vai ter a Copa do Mundo no Brasil. Acho que nós vamos... É a oportunidade absolutamente extraordinária de os brasileiros celebrarem conjuntamente com latinos, europeus, norte-americanos, asiáticos, sauditas. Eu tenho absoluta segurança que esse será o grande clima das ruas de Fortaleza e também das ruas das outras cidades-sede. Vai haver uma verdadeira confraternização. Agora, evidentemente que a questão da segurança ela não nos preocupa durante a Copa do Mundo. Ela nos preocupa todos os dias. Né? Não será por causa da Copa do Mundo que nós vamos ter... Eu acho até que a Copa do Mundo vai colocar um freio, porque, queira ou não, quando iniciam a Copa do Mundo, todos nós sabemos disso aqui, de 4 em 4 anos o país para, as pessoas vão para a televisão para assistir. Há de se registrar que hoje estão sendo iniciados lá os Jogos de Inverno na Europa, na cidade de Rússia, Sochi, que foram levados para lá 40 mil policiais. Só para uma cidade. Você imagina em 12 sedes do Brasil. O deputado Sérgio lembra muito bem esse exemplo das Olimpíadas de Inverno, e nós já tivemos um caso aqui no Brasil. O Pan-Americano de 2007, no Rio de Janeiro, parece que... mas a Rússia vem sendo vítima aí de vários atentados, né? É diferente. Não é diferente. A violência é nossa mesmo. Não, deputado, ele... Lá são atentados e mais atentados. Deixa eu concluir, Vossa Excelência solicita na sequência ao deputado Sérgio. Parece que as pessoas falam com a Copa do Mundo, Sérgio, deputado Sérgio, e parece que o governo federal, o governo estadual, os órgãos, os organismos brasileiros não estão preparados para um evento especial. Claro que vai haver um contingente muito maior, a presença do Exército, a presença da Polícia Federal, a presença das polícias estaduais no evento Copa do Mundo. A gente fala como se fosse uma operação simples do dia a dia. Não será. Nós vamos ter outros mecanismos que vão, evidentemente, colaborar com a vigilância das cidades. Deputado Sérgio, vou dar mais um minuto para encerrar. Ok. Deputado Doni, conclua, por gentileza. Pronto. Então, isso não interessa nem para a FIFA, nem para ninguém, nem para o mundo, nem para os países que vêm jogar aqui, que uma Copa não tenha um mínimo de segurança, um mínimo de um planejamento para esse evento. Então, deputado Sérgio, aqui cumprimentando o discurso de Vossa Excelência, eu quero dizer da minha grande expectativa para com esses dias e que tenho certeza absoluta, e venho dizendo isso desde 2006 aqui na Assembleia,
quando eu disse que o Brasil e o Ceará iam fazer a Copa do Mundo FIFA. Fortaleza sairá com o melhor conceito, porque nós temos belas praias, povo hospitaleiro, grandes casas noturnas e o que oferecer numa época que chove no Brasil. Rio de Janeiro chove, São Paulo chove, Minas Gerais chove, e nessa época a gente vai ter esse diferencial para oferecer aos brasileiros e estrangeiros. Muito obrigado, deputado. Obrigado, deputado Goni. Eu agradeço, deputado Tim, pela tolerância, os à parte, deputado Eli, deputado Goni, a esse nosso pronunciamento.